Vamos começar, então, lá de fora. Eu queria falar do CPI, que, para quem não conhece essa sigla, é Consumer Price Index, equivalente ao nosso IPCA, né? O principal índice de inflação ao consumidor final nos Estados Unidos. O fato é que o CPI de março, né, saiu essa semana e ele veio abaixo do que os analistas estavam esperando, né, do que a média da expectativa dos analistas. Então, eu queria ouvir de vocês, né? Eu sei que o Enzo já tem umas opiniões aí de que não foi tão bom assim, que tem toda a questão dos núcleos de inflação e tudo mais. Então, assim, conta pra gente qual é a visão de vocês sobre esse dado que saiu. Você quer começar, João? Eu posso Não, pegar a palavra? Pode pegar a palavra. Não, tranquilo. Não, de fato, quando você vê o consenso, né, de mercado, a inflação no mês ela veio abaixo e a anual ela veio ali em linha com as estimativas. Quanto tá, mais ou menos? No anual está assim, rodando em 5%. Ao ano. Ano. E no mês, como você falou, né, veio 0,1%, a estimativa era 0,2% para o mês de março. E foi uma desaceleração em relação a fevereiro. Assim, quando você olha o número, né, esse número cheio, parece que está lindo, maravilhoso, parece que a desinflação vem com força, mas aí quando você olha os núcleos, né, e depois a Leisa aqui pode entrar no mérito do núcleo aqui Brasil, né, essas coisas mais complexas, mas basicamente o núcleo ele tira itens mais voláteis da conta. No caso aqui você está tirando preço de alimento, preço de energia, que pode impactar muito a leitura da inflação naquele mês. E quando você olha o núcleo da inflação, ela veio em linha com a estimativa, veio ali no 5,6, era o que o mercado esperava, e veio acima do número normal, né, que a gente vê, aquele 5%. Então, mostra que, tirando esses itens mais voláteis, você ainda tem uma pressão inflacionária nos Estados Unidos. E quando você olha mais a fundo, tem uma linha lá que eles chamam de linha de serviços, e ainda está rodando acima dos 7%. E essa é uma linha que o Jerome Powell, toda vez nas últimas reuniões, tem reforçado a tese dele que a inflação só vai reduzir quando você vê essa linha de serviços dar uma retraída. E ainda está rodando num nível muito acima da média, né? A média lá era 2%, depois teve uma reunião que eles definiram que é uma média próximo de 2%, de todo modo, 7 é muito acima de 2, 5 ainda está acima de 2. E me parece também que aquela desinflação inicial, o mais fácil já veio. Então, você sair dos 9 para os 5, você teve uma queda muito relevante do preço de energia, né? Vamos lembrar, um ano atrás, você teve a guerra na Rússia, o preço do petróleo bateu 130, 140 dólares. Então, isso impactou todos os índices de inflação. Você teve aquela questão da pandemia que estava aglutinando toda a cadeia de suprimentos. Então, as pessoas não conseguiam comprar, os preços aumentaram, isso já vai se dissipando. Então, esse primeiro movimento parece que já está bem desinflacionado. Agora você tem que ver o mercado de trabalho, ver essa linha de serviços, como é que ela vai performar daqui para frente. E os últimos números de emprego ainda mostram um mercado de trabalho, de certa forma, forte nos Estados Unidos. Então, a indicação é que essa linha de serviços ainda continue num patamar alto. E, assim, para a próxima reunião do Fed, eu imagino que ele ainda tem um aumento de 25 pontos base, que é o que está no mercado hoje. Para as próximas, não sei, mas pelo menos todos os diretores do Fed, quando vem a mercado, reforçam que esse ano é um ano de você aumentar as taxas e deixar elas em níveis elevados historicamente. Não é que vai ter um corte de juros nos próximos meses, não sei, né? Vai que a economia desenrola, fica numa situação muito ruim. A princípio não parece que vai ter corte, mas o mercado, toda vez que a gente conversa aqui, quando sai dado de inflação e vem abaixo do esperado, o mercado ele age de forma positiva. Porque ele já pensa que vai ter um corte ali na frente. Eu não acho que é para tanto, né? Aí o João pode até entrar mais nesse mérito também dos números para o ano, né? Dos índices lá fora e por aí vai. Explica pra gente o que é um núcleo de inflação, que pelo que eu entendi você usa mais ele como base para análise do que o número cheio, né, da inflação. Não, então, basicamente você vai pegar a inflação, você vai medir a variação de todos os preços de uma economia, inclusive, sei lá, tem preço de alimentos, preço de energia, mas vamos que nesse mês tem uma quebra de safra de algum produto alimentício. Isso impacta o preço desse produto. Isso vai aparecer no índice cheio, né? Porque, vamos lá, teve um tempo atrás, a gente falava muito da inflação do tomate aqui no Brasil. Teve uma quebra de safra,
o preço aumentou muito, isso vai estar na ponta final para o consumidor. Não tem como a gente fugir disso. Mas quando você tira essa variação, que não tem muito o que o Banco Central fazer, porque ele não tem poder, né, sobre o tempo, sobre o clima, quando você tira esse ajuste, você consegue ver o que seria uma inflação mais subjacente, uma inflação mais normalizada, por assim dizer, do resto da economia. Então, a gente está aqui no mercado no dia a dia, a gente vê preço de petróleo, sobe 5%, cai 5%. Lá nos Estados Unidos você tem até um ajuste mais rápido desse preço na bomba para o consumidor. Então, se toda hora tiver 5% para cima, 5% para baixo, isso impactar a inflação, essa leitura me parece um pouco suja. Por isso que eles olham o núcleo. Então, beleza, quando os diretores do Fed eles analisam, eles determinam com base no número cheio, mas a análise mesmo de como está a inflação, eles vão olhar lá o que eles chamam de núcleo ou core, né? Core CPI, Core PCI, por aí vai. Então, é basicamente para você tirar esses itens mais voláteis que podem sujar muito a leitura de um mês para o outro. Entendi. Então, a inflação normalizada nos Estados Unidos, que é o núcleo, ela está maior do que o número cheio, né? Exato. Ou seja, fatores não recorrentes podem ter ajudado nessa desinflação. Sim. Lá, né? E eu vi bastante gente falando isso, que você levar do 5 para os 2 é muito mais difícil do que levar do 9 para o 5, né? Que essa primeira pernada ela é muito mais fácil do que a segunda. Mas eu queria ouvir Laís e João. Qual a leitura de vocês? Sobre essa relação do core, eu acho que uma forma também de você olhar, que fica bastante fácil de entender por que o Banco Central olha muito esse core, é o seguinte: se você tem uma volatilidade muito grande, você reage a essa volatilidade, né? Então, se você sempre olha só o headline e toda vez que ele sai da meta ou que ele tem algum shooting, né? Você reage, você aumenta os juros, você inviabiliza o funding das empresas. Então, a economia real, ela sofre e você mata a economia real por causa dessa variação, que às vezes é um ruído. No caso do CPI nos Estados Unidos, as próprias estimativas já esperavam, né, que justamente o core viesse acima do headline. Isso porque o efeito base, né, do ano contra ano, que a gente tem que sempre tomar muito cuidado para olhar o ano contra ano por causa disso. O efeito base dos preços de energia devido à guerra da Ucrânia e, como o Enzo bem mencionou, o preço do petróleo, afetou justamente esse número agora de março. Então, que é a base comparativa, né? O março exato. Do ano passado. Você teve um nível muito alto de março passado, então quando você compara com uma base alta, naturalmente é muito mais difícil. Lembrando que a inflação é uma variação, então a sua variação vai ser menor devido à base. Então, isso já estava sendo esperado, né? Porque a própria estimativa do mercado já estava acima para o núcleo em relação ao headline. Mas assim, o que eu vi assim, um pouco lá nos Estados Unidos? Eu acho que você tem indicativos de fato bons, mas essa última pernada de deflação, ela é muito mais dolorosa, né? Porque ela implica em desemprego, ela implica em um sofrimento muito maior de vários setores da economia e que muitas vezes, além de ser muito ruim, que naturalmente ninguém quer que tenha desemprego, enfim, nem sofrimento em qualquer parte, mas ela não é popular também, né? Porque às vezes ela atinge alguns nichos da população que são muito difíceis de você defender isso no Congresso, quando o Powell vai no Congresso para falar, como é que você vai defender alguns tipos de danos na economia que você está causando, sendo que sem esse tipo de dano você não conseguiria trazer. Então, essa impopularidade, essa dor adicional, ela é muito maior nessa última pernada. Então, acho que é por isso que a gente está caminhando agora para essa dicotomia entre onde que nós vamos fazer, né? A gente vai para o lado de uma dor, de fato, a gente vai ser pragmático, coloca tudo em recessão, aumenta a taxa de desemprego e traz essa inflação a qualquer custo para baixo ou não, né? Então, acho que é isso que a gente está vendo. Não, e só complementando esse ponto que a Laís falou, no ano passado a gente tinha, né, todo relatório de inflação era escrutinado pelos atores de mercado, porque era o que estava assim, era o que estava movendo os mercados e até hoje, mas com a virada do ano, acho que o relatório de emprego nos Estados Unidos ele ficou muito mais importante, porque, beleza, você tem lá o relatório de inflação, bens estão caindo, até alimentos estão caindo de certa forma, serviços ainda estão fortes. E como é que você consegue entender a dinâmica da inflação de serviço? No relatório de emprego. Então, os diretores do Fed ficam comentando, poxa, a gente ainda vê um mercado que muitas pessoas que se quiserem trocar de emprego, ainda tinha muita disponibilidade.
o que eles falam lá da razão, né, de vagas abertas para pessoas disponíveis. Tava nos dois. Então, eu tô aqui trabalhando, putz, eu tô de saco cheio, mas tem uma porta ali, logo na sequência que eu posso chegar, conversar com o cara, talvez conseguir um emprego melhor. Consequentemente, quando o cara troca de emprego de maneira natural, isso porque provavelmente ele vai ganhar mais naquele outro emprego, né? E tem um relatório lá fora que eles chamam de JOLT, né, que é o Job Openings Labor Turnover Survey, sei lá se a sigla está certa, mas basicamente é para ver essas vagas em relação às quantidades de pessoas disponíveis. E esse índice ele saiu de 2 para 1,7. Já tem uma redução da abertura de vagas, ou seja, as empresas não estão mais com aquela disponibilidade toda que tinha antes. Talvez eles estão vendo que a demanda daqui para frente vai ser uma demanda que não era que eu esperava 3, 6 meses atrás. Então, no primeiro momento, eu faço o quê? Eu fecho essa vaga. Eu não mando o meu funcionário embora. Porque, funcionário, eu vou ter que trazer a pessoa, vou ter que treinar. Até essa pessoa se tornar tão produtiva, não vale muito a pena você demitir de cara. Então, você vai diminuindo as vagas. Depois que você diminui as vagas, você tem esse impacto direto no emprego. Né? Então, o Fed está estimando lá para final de 2023 um desemprego na ordem de 4,5%. Ainda assim, é muito baixo. Hoje está 3,5%. Mas aí algumas pessoas estão achando que para você ter uma desinflação mais relevante, você teria que ter uma taxa de desemprego um pouco maior. Então, fica nessa disputa, né? Então, a gente vai ter um impacto tão grande no dia a dia do americano perdendo emprego. E vamos lembrar, né? Ano que vem tem eleição nos Estados Unidos. Assim, se demorar muito, você pode até impactar a eleição, porque, olha, os caras não conseguiram fazer o trabalho direito, vamos trocar, vamos colocar agora um republicano, enfim. Fica difícil, realmente, você... né, equilibrar todos os pratinhos, né, pro Powell, e tem a pressão também, né, do presidente. O Biden, ele não vai querer que isso aconteça na boca ali da urna, né, então é um momento complicado. Eu já não gostaria de ser banqueiro central, eu acho. Nesse período agora, eu tô realmente passando o cargo, se quiserem me oferecer. Não que ser analista esteja sendo fácil. Não, mas acho que banqueiro central hoje... é pior, com certeza. Eu acho que tem um ponto que é chave dessa história toda, que nem todo mundo vai olhar para o banqueiro central e vai falar assim, pô, ele está sendo uma má pessoa em querer destruir empregos, mas é que se ele não fizer, ele vai acabar piorando ainda mais as condições das pessoas, né? Quer dizer, o dano é muito maior. O dano da desvalorização do dólar em relação às moedas globais é pior ainda. É mais difícil. Por quê? Porque aumenta a inflação nos Estados Unidos. Na hora que você desvaloriza o dólar frente às demais moedas globais, o que você faz? Você está importando a inflação. Uhum. E a hora que você importa a inflação para uma economia que já está mais fragilizada, que saiu daquele momento, daquele pico de crescimento... você faz com que as coisas comecem a tropeçar, com que os processos produtivos comecem a tropeçar. Então, o Powell, ele sabe que ele precisa desestruturar a economia americana, colocar a economia americana para baixo, para que ele não tenha problemas com a moeda e, eventualmente, piore ainda mais a situação das pessoas. Se a gente lembrar lá da crise de 2008, um dos fatores que trouxe uma complicação, além da alta de juro, né, enfim... foi justamente a alta do petróleo. O petróleo bateu $140 em 2007. 2008, ali, tá $130, $120. Isso daí trouxe uma inflação de curto prazo para a economia americana bem grande. E o Greenspan vinha tentando combater essa inflação. A hora que ele subiu os juros, o que aconteceu? Estouraram todas as hipotecas. Então, assim, a história meio que se repete, né? A inflação nos Estados Unidos naquela época bateu quase 7% ao ano. Mais ou menos o que a gente viu agora nesse período. Lá, enfim, aí teve problema das hipotecas, alavancagem, etc. As pessoas físicas estavam muito mais envolvidas. E você estava com um emprego também, num nível de emprego super elevado, as pessoas estavam empregadas. E você causou toda aquela destruição. O sentimento é muito parecido. Sobe juros, você machuca todo o sistema bancário, né? Apareceram os primeiros estouros, a gente já falou disso em outro podcast. Apareceram os primeiros estouros, os preços ainda lá em cima e precisam ser controlados. O que você faz? Qual é a tua saída? Né? É um péssimo trabalho para esse momento mesmo.